Oi, eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Angu de Grilo. Oi, gente! Boa terça-feira pra vocês. Como vocês estão? Tudo bem por aí, Flávia? Tudo bem por aqui. Estamos gravando na segunda-feira, 16 de agosto, dia de São Roque, que é sincretizado com o Obaloaiê, na Umbanda, né? Em algumas religiões de matriz africanas. Então, minha recomendação sobre silêncio, caldo de galinha, cautela, pedidos de cura, O que eu perdi? Prudência, dinheiro no bolso, caldo de galinha não fazem mal a ninguém, como já cantou nosso Jorge Ben Jor. É isso. Reforço minhas recomendações. Uma semana de saúde, de cura e de prudência, de moderação a todos. Vocês estão vendo quem está falando demais, o que está acontecendo, né? E indiretas do bem. Olha, neste episódio de hoje, a gente vai ter, pela primeira vez na história do Angu de Grilo, fazendo uma entrevista ao vivo, que não seja com membros da família. Vocês sabem que o nosso formato, quando a gente convida pessoas aqui para participar, geralmente a gente pede áudios, porque é mais fácil de conciliar com a nossa gravação, que não tem muito horário para acontecer. Acontece num arranjo aí de família, principalmente depois do Marte, geralmente fim de semana, então é ruim pra gente conseguir marcar com convidados. Mas nesse a gente se organizou para receber neste Angu de Grilo Martinho da Vila. Uhul! Falando em Martinho, Martin acordou. Realmente não há sossego para as podcasters. Olha, gente, a gente ficou meia hora pra botar essa criança pra dormir, pra gente gravar em paz. A gente sentar que ele acorda. Tem 4 minutos de gravação e ele já acordou. É uma coisa impressionante. Estamos recebendo, neste episódio, Martinho da Vila, falando sobre lançamento, música nova, lançamento com Djonga, cantor de rap, que eu já falei aqui no Angu várias vezes, que eu sou muito fã. Estão lançando a música Era de Aquários, Sony Music, um oferecimento de Sony Music nesse episódio, um episódio apoiado pela Sony para fazer a divulgação dessa música, e nos deu o prazer de bater um papo com o Martinho da Vila sobre Era de Aquários, que fala sobre união, o momento em que a Era de Aquários chegar, qual vai ser a perspectiva de união de todas as religiões. Então ele fala de candomblé, fala de política, é uma música que tem muitos significados, que é muito atual e que o Martinho conta pra gente que já estava, na verdade, compondo ela há muitos anos, desde antes da pandemia, fala de pandemia. Então a gente bateu um papo longo sobre essa música e sobre outras coisas. Foi uma conversa maravilhosa que vocês vão ouvir no segundo bloco, porque a gente vai começar esse episódio de hoje falando sobre Afeganistão e Talibã. Vocês devem ter acompanhado que nesse fim de semana, as últimas notícias de domingo, foi que o Talibã tinha chegado a Cabul e ao governo, né, tinha tomado o governo do Afeganistão. Muita gente lamentando essa tomada de poder por conta dos direitos. Essa derrota, né, depois de 20 anos de ocupação militar. E acho que vale muito uma reflexão sobre militarização e essas soluções de força que não são acompanhadas de fortalecimento das instituições. Calma que a gente não começou o tema ainda, só tô apresentando. Ah, tá, é porque eu fico afoita. As notícias dessa manhã de segunda-feira são também, assim, muito graves, né? A escala de agravamento dessa crise é muito intensa. Então, a gente vai tratar dessa chegada ao poder dos talibãs, o que isso significa depois de 20 anos da ocupação do país pelos Estados Unidos, o que isso significa para o direito das mulheres, né? O que o Talibã faz com as mulheres e com as crianças, com os grupos mais indefesos, e por que isso preocupa tanto os defensores dos direitos humanos, os significados desse movimento falso e fracassado imperialista americano, com 2 convidados muito especiais, que também baterão um papo com a gente sobre esse assunto. Então o episódio de hoje tá assim, a nata da nata da nata da nata da nata. Fiquem aí. Bom, antes de começar esse episódio, eu queria fazer um parêntese aqui, que a gente recebeu uma mensagem de uma ouvinte aqui do Angu. Eu tirei print da mensagem, mas eu acabei fazendo uma limpa no meu celular e eu Comentário pertinente. E eu perdi esse print. Então, se me desculpa, eu não vou citar seu nome, mas é
porque eu perdi o print depois de ter feito uma limpa no meu celular esse fim de semana, passando as fotos pro computador, fazendo backup, enfim. Mas ela chamou nossa atenção, sentiu falta da gente falar no episódio passado sobre a questão dos jogadores da Seleção Olímpica de Futebol não terem vestido o uniforme completo do COB e terem ficado, né, no pódio com a camisa, em primeiro plano, com a camisa da seleção da CBF, com patrocinadores da CBF e tal. A gente não falou disso porque a gente gravou esse episódio no sábado à noite. Essa polêmica começou a se desenrolar já pra noite de sábado, mas deslanchou mesmo a partir do domingo, quando os jogadores começaram a se pronunciar, quando as críticas começaram a crescer de fato. Então, no sábado à noite, ainda era apenas um estranhamento eles não terem vestido o uniforme, mas não tinha essa treta desenrolada como já estava grande na terça-feira, quando o episódio foi ao ar. Pareceu que a gente não quis falar mal, ou enfim, falar sobre o assunto por conta do Paulinho, o que não tem absolutamente nada a ver. Nada a ver, e a CBF, a meu ver, errou. É uma briga política da CBF, né, da Confederação de Futebol, com a Confederação Olímpica, né, com o COB, com o Comitê Olímpico Brasileiro, porque a CBF, a Seleção de Futebol, tem um patrocinador e o COB tem outro. O acordo é que no pódio os atletas usassem o uniforme do COB, né, recomendado pelo COB, que era um fornecedor do Comitê Olímpico Brasileiro, e todos os atletas brasileiros que subiram ao pódio cumpriram a regra, independentemente de patrocínios. No caso da seleção brasileira, houve uma orientação de que os jogadores permanecessem com a camisa do patrocinador, que eu não vou falar o nome, porque também todo mundo sabe, né, qual é o patrocinador, também só de implicância, só de raiva. E eles receberam a medalha com os casacos amarrados na cintura. O que foi uma imagem feia, inclusive porque as duas outras seleções, estavam, né, com a Espanha completo e o México, estavam com agasalho completo, medalhas de prata e de bronze. E o Comitê Olímpico Brasileiro anunciou que vai processar a CBF em razão desse descumprimento. É briga de cachorro grande. É uma briga que também os dois lados, vou te contar, defender o COB ou defender a CBF. Não são defensáveis, mas nesse caso, eu acho que a CBF desnecessariamente criou um conflito. Também acho. O patrocinador não vai abandonar a CBF, o futebol brasileiro, medalha de ouro, porque havia uma determinação do Comitê Olímpico para usar um agasalho. O jogo, as partidas, tudo isso. Isso exibia a marca dos patrocinadores da CBF. Então, assim, ridículo. E realmente mancha também a imagem dos jogadores. E depois outros atletas se manifestaram, atletas de outras modalidades, falando desse desrespeito. E o quanto isso pode atrapalhar o esporte brasileiro de uma forma geral, porque passa uma imagem, né, de falta de disciplina, de falta de coerência, e que é falta de disciplina e de coerência. E os jogadores acabaram no meio dessa história, né? O Daniel Alves até saiu em defesa dos jogadores dele, como capitão da seleção brasileira. Mas foi feio pra caramba, desnecessário, e mesmo do ponto de vista financeiro, eu acho que irrelevante. Totalmente. Então, só pra criar uma treta, e os jogadores acabaram também se protegendo, porque nesse elo, né, essa briga de gigantes, não vou dizer que os jogadores não são culpados, mas você recebe uma ordem da CBF, você faz o quê, né? Basicamente. Então, colocou todo mundo numa situação ridícula depois de um jogo que foi ganho, de uma medalha que foi comemorada, né? Daquele clima que tava tão bom das Olimpíadas, de final das Olimpíadas, gente feliz com aquela distração, né? Com as vitórias que foram principalmente naquele fim de semana. Acabou com essa discussão. O encerramento das Olimpíadas de domingo foi com essa discussão já à tona e tomando uma proporção absurda durante a semana inteira, que pra quê, né, gente? Terminar assim. Então, absolutamente desnecessário. Fazemos aqui o nosso parênteses, o nosso adendo, de que não foi uma questão da gente não querer falar desse assunto, mas quando a gente gravou ainda não tinha tomado essa proporção. Agradeço a nossa ouvinte que mandou essa mensagem, super querida, super delicada, e fazemos aqui essa contribuição fechando essa história. Então, antes da gente iniciar mais longa introdução do Angu de Grilo, eu queria dar uma explicação, porque a gente tinha prometido, né, para essa edição
edição um bloco sobre livros e tal. Isso não foi cancelado, isso virá na nossa edição da semana que vem. A gente tem, inclusive, uma surpresa já contratada, preparada, uma pessoa importantíssima, especialíssima, que gravou uma participação, mas nós decidimos adiar essa edição especial livros para privilegiar o debate, as reflexões sobre o Afeganistão. Nas redes sociais tem muita gente querendo informação, buscando referências sem ter, então a gente resolveu subverter um pouquinho. E outro assunto que eu acho que a gente ainda vai voltar a falar aqui, não coube nessa, mas edições futuras vamos tratar, é o relatório do IPCC sobre a questão da urgência climática, muito dramática a situação do meio ambiente, e a crise no Haiti, que no fim de semana também teve um terremoto para completar o ambiente de instabilidade política e caos social, um terremoto de 7,2 na escala Richter, que já deixou até aqui cerca de 1.300 pessoas mortas. Vamos tentar também achar alguma referência, em Haiti, para nas próximas semanas, é uma crise longa, para nas próximas semanas a gente trazer aqui para o Angu de Grilo um pouco de reflexão. Bom, vamos começar falando do Afeganistão. Você quer apresentar a nossa primeira entrevistada? Nós convidamos, a Isabela já falou, 2 convidados que entendem bastante bem dessa realidade. Um é o Renato Galeno, professor de Relações Internacionais, meu velho companheiro de Estúdio I, Ele é a velha guarda do Estúdio I, não está mais na Globo News, mas durante muitos anos, ele foi da editoria de internacional do Globo e também comentarista de internacional da Globo News. Hoje está apenas lecionando, E a outra convidada, especialíssima, é a querida Adriana Carranca. Aliás, os dois são queridíssimos, são meus amigos pessoais. Mas a Adriana Carranca, uma baita jornalista, premiadíssima, já foi colunista do Estadão, do Globo, correspondente internacional, trabalha para veículos importantes mundo afora, também para a Universidade de Colômbia, em Nova York, nos Estados Unidos, e teve inúmeras vezes no Afeganistão. Ela também é autora de Malala, a menina que queria estudar. É um livro infanto-juvenil. Malala é paquistanesa, gente, mas é vítima dessa ideologia extremista dos talibãs, Ela foi alvejada quando entrava no ônibus escolar. Obviamente, todo mundo conhece a história de Malala. Acabou sobrevivendo, foi transferida para o Reino Unido. Hoje ela ainda mora na Inglaterra e, inclusive, se manifestou no fim de semana, sobre essa crise no Afeganistão e essa volta dos talibãs ao poder, que isso significa para as minorias, principalmente para as mulheres. Então, a Adriana Carranca é nossa entrevistada e falou um pouco sobre esse contexto histórico, político, social do Afeganistão. Bom, a gente vai começar a ouvir a Adriana. A gente perguntou muito para ela sobre um contexto histórico. Vocês sabem que uma das minhas maiores críticas ao jornalismo é como a gente pega as histórias do fim, dos últimos acontecimentos, e pouco se faz uma contextualização de qual foi a história que fez com que esse episódio acontecesse agora, aqui, nesse momento. Então, eu acho muito importante contextualizar isso. A Adriana mandou um áudio pra gente enorme, que a gente vai picotar aqui pra vocês, mas que eu falei com a minha mãe. Gente, eu aprendi nesse áudio tudo que eu não aprendi na escola sobre Afeganistão e talibãs e etc. Muito informativo, que faz essa contextualização de o que tá acontecendo agora, qual foi o caminho que foi percorrido para esse fato, para agora os talibãs terem tomado o poder no Afeganistão e o que isso tudo significa, como foi esse movimento. Então, ela conta aqui primeiro pra gente o começo, que ela diz que o Afeganistão é um país que nunca pôde se desenvolver por ter sofrido com várias guerras que não eram deles, que não eram afegãs, que não eram guerras travadas pelo povo afegão. Eram guerras de outros países, de interesses estrangeiros, que acabaram sucateando esse país ao longo das décadas. Então, nesse primeiro trechinho, ela explica pra gente, desde o século passado, quais foram essas investidas de países estrangeiros e como isso desembocou na criação, na origem do Talibã. É um país muito seco, muito árido, então as pessoas vivem em pequenas vilas próximas da terra que pode ser cultivada, E é um país que foi absolutamente impedido de se desenvolver por sucessivas guerras que nunca foram guerras afegãs. O país sempre foi invadido por sucessivos conquistadores, desde pelos britânicos 3 vezes, mas 3 vezes os britânicos
tiveram que se retirar, né? E antes dos britânicos, por outros conquistadores que passaram ali por aquela região. E depois também, no Natal de 78, a gente teve a invasão soviética do Afeganistão, que é, na verdade, o resultado, o que a gente está vendo hoje é resultado dessa ofensiva soviética que começou no Natal de 78 e ela durou 10 anos, e durante esses 10 anos os Estados Unidos, que não queriam entrar numa guerra direta com a União Soviética, mas queriam impedir o avanço do comunismo naquela região, durante esses 10 anos os Estados Unidos financiaram, armaram e treinaram através do Paquistão, né? Isso tudo era canalizado pelo Paquistão para que os Estados Unidos não aparecessem, era uma operação da CIA, da Agência de Inteligência, e durante 10 anos, então, eles treinaram, financiaram e armaram milícias afegãs que eram para lutar contra os soviéticos. Só que depois da retirada soviética em 89, já quando a União Soviética começava a se desfazer, os Estados Unidos se retiraram e deixaram o país completamente abandonado para trás, nas mãos do Paquistão e das 7 facções que haviam sido ali há 10 anos, guerreavam ali, e o país, obviamente, mergulhou numa guerra civil entre essas 7 facções. Eram facções divididas por etnia, como eu disse, é um país muito tribal. Bom, a partir disso, fazendo essa contextualização histórica, a gente entende qual é o caminho que foi feito na história do Afeganistão para que a gente chegasse ao ponto em que o Talibã começa, é criado. E aí é isso que ela vai contar pra gente. A gente está entendendo aí, a partir dessa explicação, qual foi o começo da intervenção dos Estados Unidos, né, por enquanto ainda muito discreta, por conta de uma presença da União Soviética, então ali aqueles resquícios de Guerra Fria já impactando outros territórios, e o que isso vai colaborar para a origem do Talibã. E aí ela vai contar um pouquinho aqui pra gente como surgiu esse grupo. Os talibãs surgem nesse momento. Eles eram jovens estudantes. Talibã significa estudante, né? Eles eram, a maioria, jovens e crianças de famílias de refugiados que se refugiaram durante o regime soviético e se refugiaram no Paquistão. E o Paquistão, como estava ali fazendo na prática a estratégia americana de apoiar as milícias contra a ocupação soviética, o Paquistão recrutou muitas dessas crianças e colocou em madraças para as famílias refugiadas. Parecia uma boa alternativa, porque as crianças teriam moradia, estudo e etc. Alimentação, né? A vida era muito melhor nessas madraças, que são escolas, na verdade, escolas religiosas, mas onde há também um ensino formal. Só que durante a década de ocupação soviética, essas crianças e adolescentes aprenderam apenas a religião, uma versão radical, né? Um entendimento extremista da religião, e aprenderam estratégias, táticas de guerra, né? Usar armas, etc. E foram recrutados para engrossar esses grupos que lutavam contra a União Soviética. E aí, eles, no meio da guerra civil, eles se juntam em torno do Mullah Omar, que era conhecido como uma pessoa muito religiosa, embora muito simples. Todos os talibãs eram quase todos analfabetos, porque justamente eles não tiveram a educação formal durante a ocupação soviética, e surgiram ali com uma proposta de trazer paz ao Afeganistão, e naquele momento foram, de fato, bem-vindos, bem recebidos pelos afegãos que estavam dilacerados por uma década de guerra de ocupação soviética e depois uma guerra civil brutal que foi pior ainda do que o tempo de ocupação soviética. Então, naquele momento, eles abraçaram, né, eles receberam, acreditaram que o Talibã, até por ser um grupo religioso, traria paz ao Afeganistão. Bom, com isso, a gente entende qual foi o momento de surgimento dos talibãs, qual foi a lacuna, o vácuo, né, de representação que eles supriram. Era uma população que estava exausta de 10 anos de uma guerra civil dentro do país, que viu naquele grupo uma esperança. Por serem jovens, por serem religiosos, se agarraram na primeira tábua que apareceram. A gente já conhece, né, historicamente, o que acontece quando chega alguém com muitas promessas. E não foi o único grupo que chegou com muitas promessas para a população afegã. Nesse momento agora que ela vai contar pra gente, ela fala como é que os Estados Unidos chegam nesse território. Com uma promessa de tirar a população da mão dos talibãs, que acabaram virando um grupo muito violento e repressivo, né, principalmente a mulheres e crianças. Os Estados Unidos chegam com a promessa da guerra ao terror, né, que é essa expressão exatamente, que a gente conhece, livrar o povo
povo afegão desse terror que virou o regime do Talibã. E vingar, também, obviamente, vingar o 11 de setembro, né? Claro. Vingar o 11 de setembro, capturar ou matar, como acabou acontecendo, Osama Bin Laden da Al-Qaeda, por conta desse ataque que, enfim, mudou os rumos da humanidade, como a gente pode, inclusive, continuar atestando. Mas havia, junto com isso, uma promessa de libertação da tirania dos talibãs e de uma institucionalização, regime democrático, fortalecimento das instituições, direitos fundamentais, direitos civis, liberdades individuais, né, para as mulheres, acesso à educação, tudo isso, progresso, é uma perspectiva de progresso. E isso empolgou muito a juventude. E a Adriana fala muito bem dessa expectativa, inclusive porque a população é muito jovem, tem uma esperança de vida relativamente baixa lá e as famílias têm muitos filhos. Então, esse clamor da juventude, que aliás guarda semelhança com outros movimentos de juventude que a gente já comentou aqui ao longo dessa história do Angu de Grilo. Recentemente falamos de Cuba, mas você pode ver isso também nos movimentos de Primavera Árabe e em alguma medida até no Brasil de 2013. Enfim, com desfechos os mais variados, mas esse protagonismo da juventude, ano passado, nas eleições americanas, né, e nos protestos contra George Floyd. Então está muito presente esse movimento e essas expectativas e as frustrações da juventude. Os Estados Unidos ocupam o país e o Talibã se retira, muitos desses afegãos, principalmente as gerações jovens, que são gerações que, embora estejam num país que foi impedido de se desenvolver e é isolado, né, um país bastante isolado, é uma geração que cresceu junto com a internet, que surge, né, cresce no momento dessa revolução tecnológica e que então tem mais acesso à informação no mundo todo, mais ambições, mais sonhos. Então, quando os Estados Unidos entram no Afeganistão, os afegãos, principalmente as novas gerações das cidades, das zonas urbanas, mais urbanizadas, o sentimento entre eles era de muita esperança, mas muita esperança mesmo. Eles acreditavam que os Estados Unidos finalmente tinham se dado conta do erro do passado e vinham finalmente ao resgate, né, da população e acabar com aqueles anos todos de violência e de guerra e desenvolver o país, colocar dinheiro, progresso, né? Um colega comentou até que ele acreditava que Cabul ia se transformar na Nova York muçulmana, na Nova York daquela região. E isso não aconteceu porque os Estados Unidos investiram principalmente na ofensiva militar e menos no desenvolvimento do país. Esse conjunto aí de reflexões da Adriana me levaram muito a encontrar semelhanças, né? Nessas estratégias de militarização se esgotam por si só. Não tive como não pensar, fazendo essa reflexão sobre juventude, não pensar nos jovens e nos moradores de favelas, do Rio de Janeiro em particular, mas todo esse ambiente de militarização e de prioridade no uso da força em vez dos direitos, dos investimentos sociais, da melhora da qualidade de vida, da inclusão. Eu acho que tem muita semelhança do ponto de vista de ambições, desejos, sonhos, merecimentos da juventude com esses modelos que são basicamente de armar pessoas, de alimentar confrontos e não produzir bem-estar, né? Bem-estar social e nem trazer nenhum tipo de qualidade de vida em diferentes países, com diferentes formas de implementação. O que a gente vê é uma origem, é um modelo muito ancorado na opressão, na força, na militarização e não nos direitos, nas liberdades, na inclusão. O caso afegão me levou a pensar sobre isso, porque o Rio de Janeiro, por exemplo, né, mas o Brasil também vive uma escalada, né, da militarização. Aliás, semana passada vimos uma tentativa muito frustrada, muito Branca-Leone, de demonstração da força militar pela presidência da República e o Ministério da Defesa, mas, ainda assim, essa tem sido uma forma recorrente das autoridades do Estado lidar com suas populações, internamente ou na geopolítica internacional. E acho que merece uma reflexão, né, sobre essa ideologia da militarização mundo afora e o que ela tem produzido, principalmente para a juventude. Digressionei um pouco, né, dei uma viajada, mas eu acho que vale a pena convidar para essa reflexão sobre um modelo que atravessa o mundo inteiro.
Você não acha, não? Acho, e acho que também a gente vai falar sobre isso um pouco mais na frente, mas sobre essa ideia de que imperialista, né, de que um país pode resolver o conflito do outro, ou um grupo pode resolver o conflito do outro que não faz parte, que não conhece a cultura, que não conhece o território, que não está inserido culturalmente, essa ideia de que alguém ou alguém podem levar o esclarecimento ou o desenvolvimento, né, essa coisa, não, vem aqui que eu vou te guiar pelo caminho, e não algum tipo de ajuda ou algum tipo de avanço ou oferecimento de avanço tecnológico e tal, que explore as próprias soluções desse país, os próprios traços socioculturais e econômicos desses territórios. Essa figura do Salvador, né? E em particular, os Estados Unidos, né, são muito imbuídos dessa... Total. Né, dessa missão. Acabaram mergulhados no maior fracasso, né, geopolítico da história recente, com desdobramentos que a gente nem consegue dimensionar ainda. E aí, outra coisa que a gente perguntou pra Adriana, que foi uma coisa muito questionada nesse fim de semana, foi: como assim foi tão rápido, né? Do dia pra noite eles tomaram poder, de onde é que eles estavam? Como é que eles chegaram do dia pra noite? Não houve resistência, não teve nenhum tipo de conflito, eles chegaram do nada, tomaram tudo em 24 horas e ficou por isso mesmo. E aí ela explicou pra gente que depois que os Estados Unidos retiraram suas tropas, naquele momento os talibãs já tomavam boa parte das províncias, já cercavam Cabul, que é a capital. Então que, na verdade, não houve um sumiço completo dos talibãs. Os talibãs nunca, de fato, deixaram o território, nunca foram extintos, e essa retomada já acontecia há muito tempo. E é isso que ela explica há muito um pouco tempo, há anos, gente, né? Essa juventude urbana, ela se beneficiou um pouco da chegada, né, desses projetos de assistência, projetos da volta das meninas para a escola, né, investimentos em projetos sociais e projetos de empoderamento feminino, mas desde 2014, quando os Estados Unidos anunciaram a saída das tropas até o fim de 2014, depois de terem encontrado e executado Osama Bin Laden, foi em 2011, né, que aliás não estava escondido no Afeganistão, mas no Paquistão. Desde então, principalmente desde 2014, você tem uma saída, uma queda violenta de dinheiro, porque as tropas americanas se retiraram e a comunidade internacional também retira os investimentos. Então você teve escolas que fecharam. Já desde aquela época, né, os afegãos já se sentem abandonados há muito tempo, pelo menos desde 2011, quer dizer, já é uma década aí em que os afegãos se sentem abandonados. Na época, em 2012, que foi uma das vezes que eu fui, o Talibã já controlava 80% das províncias, principalmente nas zonas tribais, exceto nos grandes centros urbanos. Eu lembro que os afegãos, eles são muito piadistas, assim, são engraçados, e eles brincavam, chamavam o presidente do país de prefeito de Cabul, justamente brincando, né, com a volta do Talibã para todas as outras regiões do país. Uma das regiões, por exemplo, que eu queria ir, ficava 30 minutos de Cabul e nós não pudemos ir porque o Talibã controlava não só a província, como também a estrada. Então, essa volta não é nova para os afegãos, é uma tragédia, mas eles já se sentem abandonados há muito tempo, e a percepção deles sobre os Estados Unidos, o sentimento deles mudou ao longo da guerra, quando eles viram que os Estados Unidos privilegiaram largamente a ofensiva militar e não o investimento na população jovem do país e no desenvolvimento e no progresso, como prometido no início da ocupação. Bom, Adriana, impecável. Eu fiz um curso uma vez no Médicos Sem Fronteiras sobre jornalismo humanitário, e ela participou, ela deu uma aula lá que foi basicamente contando a história dela. E assim, ela é totalmente rata de Oriente Médio, contou histórias dela na Síria também, no meio de bombardeio. Ela, assim, ela tem cada história. Gente, é fascinante. Ela é aquela correspondente internacional, correspondente de guerra. É aquele tipo que você fala, você vê jornalista, de filme. Estudante
estudantes de jornalismo que falam, você quer ser o quê? Eu quero ser correspondente internacional, cobrir guerras. Ela é essa pessoa e ela tem uma bagagem de história que ela é uma mulher, assim, fascinante. E já vou deixar aqui de recomendação um livro dela que tem tudo a ver com o que a gente tá falando aqui. Chama O Afeganistão Depois do Talibã, 11 histórias afegãs do 11 de setembro e a década do terror. É um livro de 2011, então fala desses 10 anos, desde o 11 de setembro em diante, que ela vai contar histórias aí do Afeganistão, e eu acho que tem tudo a ver com esse tema, tratando do Talibã agora. Também quero indicar o perfil da Adriana no Twitter. Sim. Ela tá tweetando vigorosamente. Inclusive já entrevistou, depois de dar a entrevista pra gente, ela já entrevistou pessoas que ela conhece no Afeganistão. Então, assim, ela tá atualizando permanentemente a situação, a percepção da população. Acho que vale muito a pena. É @AdrianaCarranca. A gente vai botar lá no Instagram do nosso Ângulo de Grilo um extra do nosso papo com a Adriana, que ela faz uma outra explicação pra gente muito interessante, que não cabe exatamente aqui nesse tema, mas que dá pra gente conhecer melhor quem ela é e parte pra outras reflexões. Ela conta nesse áudio que a gente vai disponibilizar como IGTV lá no Instagram do Ângulo de Grilo, @Ângulo de Grilo, que ela entrevistou já 2 líderes do Talibã e também ela faz uma explicação de qual é o interesse da Índia, o conflito entre Índia e Paquistão e o que o Afeganistão também está no meio disso, que é uma outra camada dessa história, desse interesse do Paquistão no Afeganistão. Não tem necessariamente a ver com esta treta de agora, por isso que a gente não incluiu aqui, mas é muito interessante pra gente saber mais sobre essa história e conhecer esse depoimento dela, da entrevista dos talibãs, que explica também como é que eles nunca saíram, né, de perto de Cabul, de perto do governo. O Afeganistão é um território muito estratégico, né? Porque ele é rota e ele é fronteira, faz fronteira com vários países importantes nessa questão geopolítica do petróleo, por exemplo. Tem essa tensão Índia-Paquistão. Nossa, assim, é um epicentro de um território, de uma área muito confusa, e o Afeganistão acaba espremido e sofrendo uma série de violações, de interferências em razão disso. Muito bacana, não percam não, no Instagram do Ângulo de Grilo, mais esse plus. Bom, a gente perguntou pro Galeno sobre essa guerra ao terror. O que significa isso? Foi um fracasso, no fim das contas, então? Como é que isso afeta a imagem dos presidentes dos Estados Unidos, do Biden, e historicamente, né, dos que vieram antes, principalmente do Trump também? E aí, ele respondeu pra gente... É porque é interessante, são 20 anos, né? E, aliás, completando 20 anos também do 11 de setembro. É bem simbólico, né? Isso que está acontecendo. Falta menos de um mês, né? Vários presidentes envolvidos nisso, de Bush a Biden, passando por Obama e Trump. O Trump decidiu conduzir essa saída, negociou essa saída, inclusive com os talibãs, mas o desembarque, né, o despacho, a debandada, se deu a partir no governo Biden e de uma forma algo constrangedora, né? As imagens que a gente tem visto desde domingo são imagens muito preocupantes, até desesperadoras, de invasão do aeroporto. Houve uma saída de emergência, desocupação de embaixada, né, dos Estados Unidos, cenas que estão sendo comparadas à saída também atabalhoada, desesperada dos americanos do Vietnã, em 1975, e são imagens, né, que humilham muito a diplomacia e toda essa estratégia geopolítica. Galeno fala muito bem sobre isso. Vamos ouvi-lo. Quando os Estados Unidos iniciam uma luta contra terroristas, apresenta como uma guerra ao terror, para todos os efeitos práticos, e que faz afirmar para a comunidade internacional que era uma luta justa, porque todos têm um inimigo comum, que é combater os bárbaros terroristas. Com isso, sendo apresentada essa luta, não como a luta contra alguém, a favor de um interesse específico dos Estados Unidos acabam legitimando ações contra terroristas a serem feitos por outros grandes países e outras grandes potências. E muita brutalidade vai acontecer por causa disso. A Rússia, no Cáucaso, contra o Daguestão, a Chechênia, a Ossétia do Norte, a China contra o resquício do movimento tibetano que ainda existia, e certamente os uigures, um pouco mais ao norte, em Xinjiang, utilizaram isso. Não houve uma resistência da comunidade internacional a uma luta que era apresentada dessa forma. Em relação à responsabilidade dos presidentes dos Estados Unidos nos últimos 20 anos e a imagem do atual presidente dos Estados Unidos, sem dúvida
dúvida, a responsabilidade é de todos pelo fracasso dessa iniciativa no Afeganistão. Mas eu diria que, de maneira muito mais profunda, os dois últimos presidentes, o atual Biden e o seu antecessor Trump. Foi Trump que iniciou negociações com o movimento talibã. E se pode dizer que é uma medida de caráter prático interessante, porque negar a existência de algo que existe não faria sentido e o movimento talibã era relevante. Ao mesmo tempo, ele legitimou esse movimento que se insere entre os mais brutais do passado recente e agora presente novamente da comunidade internacional. E Biden, ele vai, como em outras áreas, ele vai manter algumas políticas iniciadas por Trump nas relações internacionais. Só para dar um exemplo, em outro ambiente, o desmantelamento prático da Organização Mundial do Comércio foi iniciado por Trump e mantido da mesma maneira pelo presidente Biden. Portanto, a responsabilidade maior dessa fase final, digamos assim, das iniciativas dos Estados Unidos no Afeganistão é, em grande medida, algo que eu considero a ser compartilhada, a responsabilidade por Trump e Biden. Agora, falando em termos de símbolos, Saigon fica com Biden. Saigon são aqueles momentos finais da presença dos Estados Unidos no Vietnã, com helicópteros saindo da laje da embaixada na então Saigon. Esse símbolo fica com Biden, essa retirada apressada, só não sei se na laje da representação diplomática dos Estados Unidos, mas sim o fracasso, o símbolo, fica principalmente nas mãos de Joseph Biden. Nesse outro trecho, o Galeno vai explicar pra gente qual é o papel de China e Rússia nesse momento. Vocês já devem ter ouvido a essa altura do campeonato, dentro dessa história de Talibã, Afeganistão e Estados Unidos, surgir China e Rússia nessa história. O que tem a ver? O que vai junto Lé com Cré? E aí é que ele explica, e isso chuta a bola para as próximas semanas. É exatamente nesse ponto que a gente tem que ficar atento ao desenrolar dessa história. A Rússia tem um passado não muito distante de muita dor no Afeganistão. Como muitos que nos ouvem aqui devem saber, houve uma guerra que durou 10 anos, entre 1979 e 1989, da União Soviética dentro do Afeganistão. Houve, até 1978, um governo comunista no Afeganistão que foi derrubado por um movimento religioso, não exatamente o Talibã, mas um movimento religioso. E depois disso, a União Soviética decidiu invadir o Afeganistão. 15 mil jovens soldados soviéticos foram mortos. Ou seja, quando você fala da Rússia de hoje em dia, que não é a União Soviética, você está falando de órfãos, você está falando de pessoas que perderam familiares, pessoas queridas nessa guerra. Então é um passado recente, ainda muito dolorido para a atual Rússia. Em relação à China, ela está muito preocupada, claramente demonstrando preocupação já há alguns anos. A China tentando tornar-se uma potência planetária e muito preocupada com a sua área mais próxima, lançando uma iniciativa que eles apelidaram de uma espécie de nova rota da seda, ela passa pelo Afeganistão. A estabilidade do Afeganistão é importante para a China. E isso poderia nos insinuar uma possibilidade de apoio chinês ao novo governo talibã, que porventura venha a surgir nos próximos dias ou semanas. O seu principal problema interno hoje é um levante de pessoas cuja fé é muçulmana sunita, uma população conhecida como uigur, que fica basicamente na província de Xinjiang. A vitória, a criação de um novo país islâmico poderia ser utilizado para alimentar essa resistência à China dentro da China. Portanto, é possível que a China una tanto seus desejos econômicos quanto estratégicos. O Paquistão é um dos países vizinhos do Afeganistão, muito próximo historicamente ao Afeganistão. O Paquistão é um dos principais interesses estratégicos da China hoje, ainda mais com obras, ferrovias, estradas que atravessam inteiramente o Paquistão, financiados 100% pela China. Ou seja, a estabilidade do Afeganistão é importante em termos multidimensionais para a China. E, para fechar, a gente não podia deixar de fora a preocupação com as mulheres e as crianças. Com direitos humanos, né? Em particular, mulheres e crianças. Já tem notícias nesse avanço, né, dos talibãs para até chegar a Cabul. Já há notícias de meninas, saída da escola, obviamente, fechamento de escola, de universidade, tudo isso já vem sendo noticiado, mas também de casamentos forçados, de obrigatoriedade de novo, do uso de burca. Então, enfim, tudo aquilo que
a gente ouvia, quem é muito jovem não vai lembrar, mas assim, quem na época do 11 de setembro acompanhou bem esse noticiário, sabe, né, desse ambiente muito hostil a partir de uma interpretação do texto religioso muçulmano, de um ambiente de muita opressão às mulheres. O discurso oficial é que o Talibã vai respeitar agora, como governo, quando assumisse, respeitaria essas conquistas, digamos assim. Mas ninguém acredita muito nisso. A Adriana até comentou com a gente, né, numa das gravações, sobre como ela entrevistou mulheres ao longo dos últimos anos, né, dessas últimas décadas, e notou um avanço, um aumento da autonomia, da emancipação feminina. Já li em vários lugares, em universidade, né, o aumento da escolarização, inclusive de universidade, de formação científica, tecnológica, de mulheres que abriram os próprios negócios, circulam nas ruas, enfim. Ela até menciona, né, Isabela, a seleção de boxe, né, lutadoras do Afeganistão que iriam representar o Afeganistão nos Jogos Olímpicos de Tóquio, na Olimpíada de Tóquio, e faziam treinamentos em estádios onde os talibãs apedrejavam mulheres tidas, né, como adúlteras. Então, enfim, houve de fato uma transformação e há agora um temor imenso de retrocesso. E é sobre isso que o Galeno nos fala nesse último trecho aí da nossa conversa. Eu acho que o mais importante também disso que ele fala é que no primeiro momento muita gente comemorou a volta dos talibãs sob a ótica da derrota dos Estados Unidos, do imperialismo americano, a retomada desse território por pessoas que fazem parte daquele país. E simbolicamente seria uma derrota do imperialismo americano, mas o que ele pede ao longo do áudio é que a gente tome muito cuidado, porque os talibãs representam uma retirada de direitos e da possibilidade, principalmente de mulheres e crianças, de estudar, de ter mais liberdade, de ter profissão, enfim. E é isso que ele vai falar nesse áudio, que é muito importante da gente considerar. As principais vítimas sempre foram, pelo Talibã, as pessoas mais vulneráveis, as pessoas que discordavam da sua visão religiosa fanática, imigrantes ou estrangeiros e, notadamente, as mulheres. Quando o regime Talibã existiu até 2001, só havia 3 países no mundo que o reconheciam enquanto um país e um governo constituído. A Arábia Saudita, país que já naquela época e até hoje existe um apartheid contra mulheres. Os Emirados Árabes Unidos, milionários e milionários do mundo, adoram ir para lá porque não vem a brutalidade contra as mulheres locais e estrangeiros submetidos a condições de trabalho terríveis, e o próprio Paquistão, onde surge esse movimento. Pouco frequente, talvez único no passado recente, na década anterior à atual, um movimento foi tão brutal na história humana. A violência direcionada especificamente contra meninas e mulheres já encontra relatos das cidades que estão sendo tomadas agora. A primeira coisa que os talibãs fazem ao tomar novas cidades é expulsar mulheres e meninas de suas funções, de seus trabalhos e das escolas. Esse regime, no passado, ele atacava até a própria memória humana. Marcou muito a história de muita gente que se lembra daquele momento histórico, a destruição dos belíssimos Budas de Bamiyan. Ou seja, eu peço a essas pessoas, até mesmo bem intencionadas, quando reagem contra iniciativas neocoloniais, eu peço que elas reflitam, porque o que está acontecendo nesse momento, enquanto nós conversamos aqui, é muita dor em pessoas absolutamente vulneráveis. O que aconteceu com essa menina, hoje mulher adorável, que foi a Malala, é parecido com o que provavelmente já está acontecendo no Afeganistão agora. Uma menina que só queria estudar e recebeu tiros na cabeça, ainda bem que ela sobreviveu e é um bem humano agora. A humanidade perde com a ascensão do regime Talibã ao governo do Afeganistão. Bom, gente, eu não tenho nem palavras para agradecer essas contribuições no Ângulo de Grilo de hoje. Adriana, foram topíssimos. Galeno, e eles assim, no domingo, gente. Na domingueira, assim, falando com a gente sobre isso, mandando essas contribuições sensacionais. Então, muito obrigada, Renato Galeno e Adriana Carranca, por essa generosidade de estar aqui no nosso Angu, de ter cedido parte do domingo de vocês para contribuir com esse nosso podcast hoje. Lembrando que a gente vai ter aquele áudiozinho adicional da Adriana lá no nosso @AnguDeGrilo. E agora deixamos aqui com vocês a nossa entrevista, o nosso papo com o Martinho da Vila. Esse episódio, se você duvidou que ele podia ficar ainda melhor, ele vai ficar ainda melhor. E aí, meu filho, quer falar também? Tá feliz agora? Vamos falar viva Martinho da Vila, viva Angu de Grilo. Bom, vamos lá ouvir o nosso papo com o Martinho da Vila. Sua bênção, seu Martinho. Oba!
Tudo em ordem? Melhor agora. Que honra! Maravilha. Muita honra, aí, seu Flavíssima? Martinho. Peço a bênção. Você é a Flavíssima. Mas eu sou você? conhecida no diminutivo que nem você. Flavinha, né? Fala pra ele chamar de Flavinha, não. O Flavona ou Flavíssima? Então estamos aqui, Flavíssima, belíssima, Martiníssimo. E aqui? Sabe que meu neto se chama Martin, né? Tem um aqui da direita que é... Esse é o Thales. Tranquilo, beleza. Então tá, prazer. Bom, vamos começar? Vamos começar. Martinho, a Isabela é minha chefe, sabe? Você sabe bem como é que é, né? Trabalha com filho e... Pois é, eu queria dizer que a gente é minha mãe e filha. Não sei se o senhor sabe disso, que nós somos mãe e filha. Então... De verdade? De verdade. Ai, que legal. O nosso podcast é um projeto familiar, né? O Angu de Grilo, que é um programa, enfim, é um programa de rádio, né? Com novas tecnologias. E foi um projeto da Isabela, no qual eu me engajei, obedeci. E tem muito orgulho. A gente está quase completando 2 anos de podcast. Nesse mês de agosto, nós completaremos 2 anos com o Angu de Grilo. É uma honra ter a sua participação no nosso humilde terreiro radiofônico. Prazer é todo meu. Estamos muito felizes. Bom, eu já queria fazer a primeira pergunta baseado aqui nessa intergeracionalidade, né? Que somos mãe e filha apresentando esse podcast. Temos uma diferença de idade de 27 anos. E o senhor fez a música Era de Aquários com Djonga, que também tem 20 e poucos, seus 26 ou 27. 21 ou 23. É por aí. O Djonga mais novo, poucos. ele é 20 e poucos. Ele é praticamente da minha idade, eu tenho 25. Como é que foi esse processo de fazer essa música com alguém tão jovem e explorar essa mistura de gerações que a gente aqui também gosta tanto? Não foi difícil, porque eu não tive que fazer a música com ele. Eu não conhecia o Djonga, conhecia assim de notícia e tal, como todo mundo, né? Aí eu fiz a música e surgiu a ideia de botar um rapper. Não sei como é que fala direito, se é rapper, se é rapper. Tá certo, é isso aí. Para fazer uns improvisos em cima e tal. E foi indicado o Djonga. Eu falei, acho ótimo. Aí ele foi lá no estúdio, ele ia fazer até a parte, mas eu, por acaso, fui lá. E foi muito bom, porque ele é uma pessoa maravilhosa. Muito maravilhosa. Ele é famosão. Eu sou muito fã dele, já fui a vários shows dele, então fiquei super feliz com essa escolha. Não, aqui somos gerações de fã, né? Fã do Djonga, fã do Martinho. Agora, a sua experiência, ainda com a Isabela comentou sobre essa experiência de criar com pessoas de outras gerações. Você já tem muita experiência com isso, inclusive pelas próprias relações familiares, né? Com o Tunico, com as suas filhas todas que trabalham juntas. Como é que é essa criação com gente mais jovem? É bom que eu aprendo com eles. Porque as novidades estão aí todas, surgindo a toda hora. As pessoas mais antigas, nós temos uma certa resistência. Por exemplo, para mexer no computador e tal. Isso não é um mistério, né? Mas a gente tem uma resistência. Eu não quero fazer isso, chama o outro para fazer. Ela tem. Então, fobia tecnológica. Eu que tenho que resolver tudo aqui de tecnologia. Pois é isso mesmo. Então, mas aí é bom, porque aí a gente acaba aprendendo um pouco do que ele faz, do que a pessoa faz, e a gente passa também. E é bom que eles ficam assim. Mas também eu acho legal porque eu tenho uma porção de anos e eles me tratam assim como se fossem iguais, sabe? Como é que é, da Vila? E aí? Tudo bem, parceiro? Eu falei, acho que ninguém não parece que é uma distância etária. E seu trabalho não envelheceu, né, Martinho? Eu estava percebendo na letra, né, da Era de Aquários, quer dizer,
São muitos temas, são temas da atualidade, né? Vocês falam de pandemia, falam de política. Isso está muito presente na sua obra desde sempre, né? No seu cancioneiro, inclusive nas composições para Vila Isabel. Você tem até fama, né, de comunista, de trazer alguns verbos. Eu lembro da Vila Isabel de 2013, bom, pelo menos atribuem, né, a você a inclusão do partilhar na letra da música. Na letra daquele samba que falava da... Eu queria reformar. Mais do que... Eu queria reformar, que é mais forte. Mas aí os parceiros lá, Martinho, pega mais leve, vamos botar outra aqui. Acha outra palavra, acha em partilhar. Mas que também contém um sentido, né? De convivência fraterna, poético, de combate à desigualdade. O samba é lindo, né? A Vila ganhou aquele carnaval muito por esse samba, né? Pela força desse samba. Mas antes disso, você já tinha feito o Sonho de um Sonho, né? 1980, que contém esses valores. Vários das suas... Eu tava olhando aqui, eu tava com o Samba Book aqui do lado, tá? Seu, que eu tenho. Onde o Brasil aprendeu a liberdade. Não é? Meu País também. Meu País eu fiz antes daquele movimento das eleições diretas, sabia? Pois é, já falava do... Quero votar para presidente, né? Então, assim, esse conteúdo político não vou ficar assim, forte. Tão sorridente. Esse conteúdo político é muito forte, desde sempre no seu cancioneiro, e continua. Como é que você lida com isso, com as próprias transformações pelas quais o Brasil passou e agora retrocesso, tendo que cantar de novo um canto de liberdade, de fraternidade, de construção, de luta por direitos, né? Eu trabalho com música, pensando principalmente em música, em fazer música, na poesia, na melodia, na riqueza poética, harmônica, essas coisas todas. Não passe pensando no viés político. Porque se eu fizer uma coisa nesse sentido, vai virar meio panfletário, né? Então, eles acontecem naturalmente, entendeu? Eu tento fazer uma coisa assim que não tenha... sem um pensamento político, mas eles rolam, porque a gente é influenciado. Nós estamos influenciados pelo meio que a gente vive, que a gente ouve, que a gente fala, o que acontece, né? É isso. E assim vai. É tão natural que não precisa nem pensar tanto. Já sai naturalmente. Naturalmente. Essa Era de Aquários, eu pensei em fazer essa... Eu comecei a fazê-la há muito tempo atrás. Mas a música, jura? às vezes... Quanto tempo? Eu juro, tem uma música, às vezes, que ela anos? emperra... mais de anos. Acho que mais um pouco. Antes da pandemia, às vezes, então. uma música, a gente vai... ela desenvolve até ali, mas dali para frente fica difícil, a gente não acha a palavra exata, que nos satisfaz e tal. Por isso que, às vezes, a gente usa um parceiro para seguir e tal. E eu tinha pensado, a ideia minha era fazer o que eu vou fazer quando a Era de Aquários chegar. Era essa a minha intenção. Era o que eu vou fazer quando a Era de Aquários chegar. Se vai estar tudo bem, o que eu não vou ter que fazer, eu não vou ter atividade, eu vou ter que ficar parado, sentado. E agora já bom, tá... É bom mesmo. Aí depois caminhando, aí já comecei a trabalhar já nesse tempo, por isso que entrou uma coisa mais atual da pandemia, sei lá e tal. Pois é, porque você traz várias mensagens políticas, né? Os conservadores serão liberais, os raivosos vão ficar dóceis, né? Na letra, quer dizer, a gente difícil, mas... é mais fácil os raivosos ficarem dóceis. Mas vamos ficar dóceis, é mais legal. Mas é um ambiente de muito ódio, né? Que a gente vive, né? De ataques, né? Na internet. Então tá muito alinhado com o nosso tempo. Ao mesmo tempo, também aparece aqui a questão das desigualdades, isso é muito forte na sua obra, mas você fala de saúde mental, né? De síndrome do pânico, desapareça, que são doenças dessa nova era, né? Você tem se preocupado com isso?
É uma preocupação que existe, né? Não tem como não ficar antenado nessas coisas aí. Mas E a pandemia aumentou muito, né? Porque com esse pânico de sair, pegar a Covid, né? Ficar enclausurado, desacostumar com essa socialização. São doenças novas, né? Que é incrível. Por exemplo, uma pandemia, historicamente, eu não tenho notícia do mundo de ter uma pandemia que pegou o mundo inteiro. Nunca houve. É uma nova experiência doentia, né? Quer dizer, é bastante complicado esse tempo. Mas o que eu botei que eu mais gosto, sabe o que é? O entendimento messiânico. Isso que eu ia falar. Como é que foi? Por que essa decisão de trazer a religião para esse debate, né? Para uma música que fala, né, dessa luta por direitos, dos conservadores, da política, da pandemia, e trazer a religião. Nós somos 2 mulheres de candomblé, então nos sentimos muito contempladas, representadas. A Totô, esse é o mês do rei. Meu pai abalou aí. Então nos sentimos muito representadas na letra da música, mas queria entender essa ideia de trazer a religião também para esse debate. É porque existe uma certa raivosidade de um setor religioso, principalmente contra as religiões de origem africana. Então, eu falei, todo mundo tem que se entender no duro ali. Então, messiânicos, judeus, kardecistas, evangélico, cristão, todo mundo vai ter que ser. É o sonho de Era de Aquário, todo mundo rezar junto uma grande oração ecumênica. Esse realmente é o sonho. Bom, né? É um sonho bom, né? Essa é uma utopia. E essa religião, e essa intolerância, o preconceito que você menciona em relação às religiões de matriz africana, é racismo, né? Que chama. E eu até queria saber da sua visão em relação a isso. Você que é um homem que tem uma ligação muito, muito forte com a África, em particular com Angola, é quase um rei de Angola. Isso. Depois da Rainha Ginga é Martim da Vila. Só tem esses 2. Então, como é que você vê, né, ao longo do tempo, as relações entre Brasil e países africanos, Angola em particular, e esse ambiente ainda, né, persistente de racismo, de intolerância? Hoje a gente vê até a Igreja Universal do Reino de Deus sendo expulsa de Angola, né, em razão muito também desse domínio, né, que se tenta, dessa supremacia que se tenta impor pela religiosidade. Eu tô vendo que Martinho da Vila fuma. Pois é. Isso é uma coisa absurda, né? As pessoas fumam cigarro na rua nem se fuma na rua, porque as pessoas passam e olham assim, cara de repressão. Como se falava antigamente, como ver alguém que tinha uma tendência à esquerda, você é comunista. É uma subversão. Maravilhoso, mas com 83, né? Ninguém vai te reprimir mais de nada, né, Martim? Ninguém pode mais. Não, mas tem uma repressãozinha, sempre tem. Por exemplo, eu tinha um lance que eu fazia show, das minhas cenas do palco era botar um cigarrinho, uma bebidinha, tal. Aí numa hora lá eu acendi o cigarro, cantava, fumando. Isso já não pode mais nos palcos. Apologia agora não pode mais. Propaganda do cigarro não pode mais. Não pode mais. Mas eu te cortei. Fala da África e desse racismo religioso e, na verdade, racismo, né? Intolerância religiosa, que na verdade é racismo. A intolerância religiosa, ela vem embutida de racismo. É a pior intolerância que existe. Porque ela vem embutida de um racismo radical, forte, entendeu? E preconceitos contra quase tudo, né? Então, é isso. Mas na África é um sonho de todo brasileiro, eu acho. Até branco ou preto, não importa. Um dia pisar no solo africano, né? É um sonho, assim, de todo mundo. E quando a primeira vez que eu fui para lá, eu fui para Angola, caramba, eu fui pensando que ia para um lugar muito estranho, diferente. Cheguei lá e me senti em casa. Aqui o Brasil é uma África, sabia? Muito interessante. E
não sei se vocês já estiveram por lá, né? Eu na não. África do Sul. Na Fui África pra do Copa, Sul. fui pra Copa de 2010, cobri a Copa de 2010. A África do Sul não vale muito, porque a África do Sul é uma África diferente, é toda desenvolvida, é toda isso aqui lá. Parece que você está num mundo moderno, não é isso? Mas tem. Eu tive em Soweto, por exemplo, que é muito. É muito Brasil, Lá, né? É muito favela, é muito. Então tá Mas legal. não, mas igual pelo que eu sei, Angola, Moçambique, é bem diferente, né? É diferente. Eu fiz uma música para o dia que vocês forem lá em Luanda. Chegar em Angola, assim. Chama-se Samba dos Ancestrais. Eu sei qual é. Se seu corpo se arrepia, se sentires também o sangue ferver, se a cabeça viajar e mesmo assim estiveres num grande astral, se entrares em transe sem ser da religião. Vai por aí. Vem de Por aí, lá o verdade. axé dos seus ancestrais. Pode Cinco vezes crer no fuge axé dos seus ancestrais. sim. Essa canção é linda demais. Ela tá você gravou Cinco num DVD da Martinália. Se comeres fuge, Kizaki Bufete de Carapau. Fuge é como se fosse um angude feito de mandioca que eles usam em quase todo quanto tipo de comida. Não tem gosto. É para misturar em outras comidas e tal. E kizak é folha de mandioca. Olha! Aquela folhinha, é um brotinho. Bufete de carapau o carapau é um peixinho que faz um bufete com quiabo. Ih, aquilo é bom demais. As comidas de lá são ótimas. São ótimas. Assim, né? trouxeram como são pra as cá, nossas, né? Pois é, a nossa culinária nós devemos à diáspora. Espera que a Cleo tá me corrigindo aqui. Se seu corpo se arrepiar, se sentires também o sangue ferver, se a cabeça viajar, e mesmo assim estiver no grande astral. Se eu pisar no solo, teu coração disparar. Se entrares em transe sem ser da religião. Essa é fantástica. Aí que vem esse meio e se Luanda. Isso é lindo demais. Se o povo te impressionar demais, é porque são de lá, os seus ancestrais. Pode crer, no axé dos seus ancestrais, não é isso, Cleo? É isso mesmo. Ela não está ouvindo, não, porque eu estou de fora. É só o que eu falo. Ô, Martinho, conta como é que tem sido para você essa temporada de pandemia, para compor, para exercitar mesmo a sua... Tem tanta gente com muita dificuldade, né, de criar, de enfrentar mesmo esse período de recolhimento, especialmente sendo você um homem idoso, não de alma, mas de corpo, né, e que, enfim, sofreu essas recomendações todas de ficar em casa, né, em isolamento. Queria que você comentasse um pouco disso, como é que você fez para continuar compondo, se relacionando. Muitos dos nossos ouvintes, né, sentiram muito essa dor, né, do isolamento, da dificuldade de concentração. Qual foi tua fórmula? Eu não senti muito. Em parte foi até legal, porque tudo de ruim tem algo de bom. Fala disso. Então, nesse período, eu consegui fazer muita coisa. Olha só, eu consegui criar algumas músicas, consegui escrever muito, entendeu? Terminei um livro de contos. Eu nunca tinha escrito um livro de contos, falei, vou escrever um livro de contos. Aí consegui terminá-lo, que ficava lá atrás, tinha feito poucos, não dava um livro. Aí, nesse período, eu inteirei, fiquei inventando histórias. Vai ser publicado em outubro agora. Já está pronto, já está na editora, na Planeta. Então, eu fiz bastante coisa. Além disso, eu também gravei, fui ao estúdio com as reservas e tal. Eu dei bem, não foi ruim não. E também ficar
assim, sozinho, tá? É uma coisa que eu gosto bastante. Eu falo sozinho, gosto de falar sozinho, cantar sozinho. Isso é interessante. Você acha que a rotina que se tinha antes da pandemia, ela dificultava a concentração? É muita demanda, muita gente entrando e saindo. Você tinha mais dificuldade de se concentrar ou se dedicar às atividades e a pandemia te devolveu uma certa... a reclusão do artista, do compositor, do escritor? Sim. Há uns criadores que se retiram para criar alguma coisa. Alguns escritores, inclusive, vão escrever um livro, eles vão para um lugar. Eu não escrevo assim agora, daqui a pouco, eu estou andando, estou com uma coisa na cabeça. Mas concentrado foi mais tranquilo para juntar tudo isso. Sabe? Acho que foi a pandemia, para mim, foi positiva. Só foi ruim porque eu peguei Covid. Depois vacinei, peguei de novo. Meu Deus! Eu não soube da reinfecção. Mas a terceira vez que você pega, a gente não sente nada, não. Foi leve. Então, mas foi por causa da vacina, né? É leve. Mas você transmite mais para as pessoas, então tem que se recolher mais ainda. Isso. Aí é ruim. Bom, eu tenho uma pergunta, já vislumbrando o futuro, que é 2022, próximo carnaval, vem aí, enredo de Vila Isabel. Mas já imaginou? Já imaginou? Já imaginei. Como é que vai ser isso? Quais são as expectativas? Altíssimas. Pelo menos as minhas estão altíssimas. Eu não sei como é que eu vou me comportar. Tem que vir no abre-alas e encerrando a escola. Fazer o viradão vai fazer a Ivete Sangalo. Vem na comissão de frente e depois fechando o desfile. Que nem a Ivete na Grande Rio, será? Vai de ambulância. Maravilhoso. Né? Vai ser moto, ambulância, o quê? Sei lá como é que vai ser isso. Eu sei que eu vou ter que estar bem resistente. Vou ter que ficar preparado a véspera. Então, mas você está literalmente se guardando para quando o carnaval chegar, né? Essa temporada. Mas no duro, eu não sei onde é que eu vou. Tô filho de uma pergunta, eu digo, eu não sei o que eu vou fazer, eu só sei que eu vou desfilar. Não, vai desfilar e vai ser homenageado e essa será uma grande, né? Uma das grandes homenagens, né? Do retorno do carnaval. É uma coisa incrível. Ser homenagem sem enredo para as escolas de samba já é uma coisa fantástica, né? E da sua própria escola, né? É outro nível, outro patamar. Martinho, e em vida, né? Porque tem muitas homenagens que são feitas póstumamente, que são válidas, mas não tem preço, né? Você ser homenageado, reconhecido, reverenciado em vida pela sua própria escola, né? Pela escola que te dá sobrenome. Eu não sei nem se é você que dá o sobrenome da vila ou se a vila se você pegou o sobrenome ou se a vila pegou seu sobrenome, né? Foi a vila que pegou seu sobrenome. Ela é mais nova do que eu. Então é muito especial, né? Ser homenageado dessa forma que a vila vai te homenagear no próximo carnaval. Sabe o que eles falaram? Você não acredita? Eles falaram: Martinho, que tal você fazer um samba enredo? Falei, pessoal, não dá. Eu vou falar, Martinho da Vila. E aí já é um pouco demais, já né? Já é muito. Falei, não, deixa eu falar. Mas você vai votar no samba enredo? Não, vou também não. Não, né? Quer ficar... Já fizeram os sambas, já. Mandaram para mim, eu falei, não quero ver samba, não quero ver nada, mas eles não adianta. Eles, não, Martinho, você tem que ver tudo. Aí eu vi, tem 16 sambas, eu gostei dos sambas todos, tu acredita? Sempre tem uns que se sobrepõem, tem uns 4 ali que vão ser muito legais. Mas a Vila Isabel é casa de bamba, né? Tem muito sambista bom, né? Muito compositor bom, né? Tem muito compositor bom, e tem gente que gosta. É isso. E vem cá, voltando aqui para nossa era de Aquários, né? Essa parceria com o Djonga. Quais são seus projetos na música? Você acabou de falar do livro, mais um, né? Que você tem dezenas de livros, né? Acho que 40 pelo menos, né? Não, menos. É metade disso. Temos casa 30. de 20 hoje, por aí. São muitos livros, Martim. Tem bastante. Não, porque você é um dos intelectuais negros mais potentes, produtivos,
né, do país. Acho que você e Ney Lopes são duas é figuras, né, da intelectualidade negra que estão assim no Olimpo. Já que a gente está em período de Olimpíada, né? Vocês são medalhistas de tudo, porque é música, é literatura, é pesquisa histórica, né? Tudo, É valorização da nossa cultura e da arte brasileira, é escola de samba, né? Mas na música, você acabou de falar do livro, na música, o que você está aprontando? O que vem? A gravadora Sony Music, eles falaram, Martim, tem que fazer um disco. Faz logo um disco. Não. Eu falei, o presidente é meu fã do Sorte Pachu, sabia? O presidente da Sony é meu fã. Ele falou que o primeiro disco que ele comprou na vida foi um disco meu. Nossa! Ele falou, Martim, aqui tu faz tudo o que tu quiser. Eu falei, oba! Mas ele também não é bobo, não. Ele é fã e ele é esperto, né? Ele é esperto. Ele falou, faz um disco. Eu falei, o Junqueiro, que é o nome dele, o português. Você não tá mais nessa de fazer disco. Agora é fazer uma música, botar lá. Ele não. Aí ele falou, você faz um disco, que a gente já tem um disco. Porque eu sou do tempo do disco. E além disso, a gente bota uma música de tempos de 2 em 2 meses. A gente bota uma música do disco. Bota o disco faz os símbolos, nas redes né? sociais e de 2 em 2 meses trabalha uma. Não é ideia boa? É isso que eu estou afrontando. Respondi a sua pergunta. Então, assim, daqui em diante a gente vai ver muitas novas produções de Martinho da Vila. Vou chegando aí. O disco está prontinho, já está tudo. Devagarinho ou... Não é devagar. Devagar é bom, porque a gente chega nos lugares onde você quer chegar. Quem corre nem sempre chega, fica cansado, cai pelo caminho. Devagar também é tempo. Devagar chega. E o devagar chega descansado. Você pensa em novas parcerias devagar, assim? Desculpa, eu te interrompi. Você estava falando devagar. Pode terminar, que eu te interrompi. Eu falei que quem vai devagar chega aonde quer ir e chega descansado. Boa. Isso aqui é bom. Eu tenho uma parceria com o Zé Catimba, que acho que vai ser a primeira que vai ser. O Zé Catimba é craque. Ele é craque mesmo. É craque. O cara é bom. Temos com o Imperatriz e Vila Isabel, né? Vila Isabel. Temos com o Geraldo Carneiro, que é meu chapa. Grande poeta. Geraldo Carneiro também é bom de letra, o cara, rapaz. Grande, gigante. Mandei uma música. Aí eu falei, Geraldo, vamos fazer o contrário. Agora eu vou te mandar uma letra e você bota a melodia. Ele falou, não, melodia não é comigo. Quando eu boto melodia, eu fico plagiando você. Muito bom. É isso, mas é assim que tá rolando. Tá maravilhoso. A gente tá chegando ao fim, né? A gente já tá aqui. Estão gostando de fazer esse programa aí? Tô adorando. Muito. E eu tenho mais uma pergunta para te fazer. Aí você diz se é publicável ou impublicável. Academia Brasileira de Letras. Academia... Ainda te interessa isso, Martinho? Interessa. A academia, não por vaidade, porque a academia, aquilo ali é um posto de vaidosos. Né? Sim. Mas é porque nós, os negros, na minha filosofia de vida, temos que estar ocupando todos os lugares. Temos que estar em todos os lugares. E a academia, ela foi fundada por um negro, Machado de Assis, que embranqueceram ele durante um bom tempo, e depois tiveram que pretecer de novo. Há muito contragosto. E lá só tem um representante nosso, que é o Domício Proença, né? Domício Proença. Então nós temos que estar lá. E temos que. E quem tem que ir para lá, lá tinha que ter uma cota na academia. Estão em cota, o sistema de cotas é muito bom. Graças ao sistema de cotas, eu tenho o Obama presidente dos Estados Unidos.
E lá tinha que ter uma cota. Então, são 40 acadêmicos, tinha que botar 20%, que dá mais ou menos 8, né? Uma matemática aí que eu não sou muito bonito. Até mais são do 8. que 20%. Seriam. Não, a Isabela tá falando que a cota tinha que ser maior, né? Mas são 40, seriam 8. Mas não tem, só tem um, né? 8. Então, Mulheres também, só tem 5. Se a gente pensar que a população negra é mais da metade da população, né? Teria que ser metade dos lugares para ser representativo, proporcional, né? Haroldo Costa, tinha que estar lá. Paulo Lins. Com certeza. Conceição. Tem Conceição Evaristo. Tem um monte. Salgado Maranhão, que é um grande poeta. Temos aí um monte. Helena Teodoro. Helena Teodoro, que é uma das suas biógrafas, né? Exato. João Batista Vargas, que é maneiro. É isso. Muito bom, Martinho. Foi muito bom. Bom, não sei se você quer deixar um recado para a nossa audiência, que é muito jovem, né? Jovem como é a Isabela, como é o Djonga, sobre o Brasil, né? Sobre ter esperança, já que essa composição, ela fala tanto de uma utopia, né? De um mundo, de um país ideal a partir da Era de Aquários. O que você diria para nossa juventude nesse momento tão duro, né? Do Brasil, do mundo, mas do Brasil em particular, né? Com uma aventura autoritária, com tanto retrocesso, a fome que voltou, o desemprego, essa tristeza, né, que nos atravessa. Queria que você deixasse um recado, porque você é um grande sobrevivente e sempre cantou o otimismo. A mensagem principal seria: não percam a esperança. Não percam a coragem, que ela é inerente da juventude. A juventude sempre foi muito corajosa. Fizeram as revoluções, a juventude de 68, né? Então, que se inspire nesse pessoal. Não percam a esperança, não percam a garra, não percam a vontade e participem. Não fiquem alheios aos acontecimentos. Ai, muito obrigada. Eu, como juventude, agradeço essa mensagem. e me inspira, e creio que vai inspirar também. Queria perguntar se a gente pode fechar com um trechinho micro da música da Era de Aquários. Podemos? O futuro do Brasil está bem próximo. Os conservadores serão liberais. Os rasvosos vão ficar dóceis. E as doces mais adocicados. Vocês vão ficar mais doces. Quando a Era de Aquários chegar. Quando a Era de Aquários surgir. Quando a Era de Aquários chegar. É isso. Valeu. Que alegria. Vai ser muito bom. Vai chegar. Seu Vai chegar. da Vila, muito obrigada por participar. Abraço, obrigada, Grilo. Foi uma honra estar Abraço aqui. muito forte. Muito obrigada. Quando quiser, dois ordens. E a gente também, tá? É só chamar. Ok. Valeu. Até. Um beijo. Até e axé. Axé. Bom, vocês ouviram essa nossa conversa. Foi uma honra receber Martinho aqui. Vocês podem imaginar como é que a gente ficou morrendo de alegria quando a Sony nos procurou para trazer aqui o lançamento dessa música, para falar sobre esses temas tão atuais, tão importantes, de pandemia, de intolerância, de racismo religioso, de África, de conservadorismo político. Então, uma música que traz tudo isso. De intergeracionalidade. Que tem tudo a ver, né, com o nosso podcast, como vocês bem sabem. Então, foi um prazer, assim, uma honra. Agradeço muito a Sony Music por ter trazido essa figura lendária, mitológica brasileira para bater esse papo com a gente. Estamos muito felizes. Tenho certeza que vocês também amaram. E é isso, né, Angulers? É isso, mas eu queria só acrescentar uma coisa, porque a gente fala da Academia Brasileira de Letras, né? Tá em plena temporada de campanha, né, de candidaturas, e ele fala dessa importância da diversidade, de aumentar, né, a presença de mulheres, de negros, de negras na Academia Brasileira de Letras. E nesse momento a gente tem Fernanda Montenegro como candidata, Gilberto Gil como candidato, Ednei Silvestre, colega jornalista, também como candidato. Então, assim, é um momento de efervescência. Eu acho até que adiante a gente pode falar sobre isso, sobre as eleições e o significado disso. Mas tá super na crista da onda esse debate sobre mais representatividade, mais diversidade na Academia
Academia Brasileira de Letras. Martinho levantou essa bola no Angu e essa bola tá quicando por aí. Minha gratidão por esse encontro, por essa entrevista, que foi muito inspiradora pra gente. E acho que vai também ajudar a quem tá com, sei lá, saúde mental, né? O trecho final da entrevista, tão bacana, ele falando desse processo de criação, de descobertas, desse momento, né, de pandemia. Então vamos aprender com os mais velhos. E é isso. Até semana que vem. Até semana que vem, Angulers. Sei lá o que a gente vai preparar pro episódio que vem, porque o sarrafo tá ficando muito alto nesse podcast. Vem aí, hein? Vem aí o episódio 100. Vocês não têm a menor noção do que a gente está preparando para este podcast, né, meu filho? Martin já tá rindo, né, meu filho? Vai ser babado, Angulers. Até breve, até semana que vem. Vai ser babado.